Olá, ouvinte e espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, meio-dia, seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, e Rádio Universal, AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também pelo nosso canal no YouTube. Clique no sininho aí no YouTube para receber as notificações de todas as nossas transmissões. Ouça os nossos podcasts no blog gentequefala.com.br e interaja a partir de agora com o programa pelo WhatsApp 973350038, de novo, 973350038, e, claro, pelas redes sociais, Instagram e Facebook, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é quarta-feira e os nossos assuntos aqui todos relacionados à saúde, de praxe. Na quarta-feira, a gente recebe os especialistas para falar de saúde e de bem-estar por aqui. Com a gente hoje o Cláudio Muti, nutrólogo, especialista em longevidade saudável. Seja bem-vindo, Cláudio Muti. Tudo bom por aí? Tudo bem, tudo certinho, perfeito. Obrigado pelo convite. Obrigado por aceitar o nosso convite. Vamos aqui bater um bom papo a respeito da sua área de nutrologia. Também com a gente, Matheus San Romão, endocrinologista. Doutor Matheus San Romão, seja bem-vindo. É sempre um prazer, Mauro, estar podendo falar com vocês, poder compartilhar um pouquinho do assunto e, enfim, ter essa conversa bacana que a gente sempre tem. E também com a gente o professor Harrison Reis, diretor-geral da Rede de Educação Adventista para a região sul de São Paulo. Harrison, tudo bem, professor? Olá, Mauro. Tudo bem? Muito feliz de estar aqui e poder participar nesse momento. Me sinto privilegiado, amigo. Obrigado pela presença. Aguardando também a entrada, daqui a alguns instantes, da doutora Regina Celi Silveira Seixas, oftalmologista da clínica HCLOI. A gente está aqui no aguardo da presença dela. Enquanto isso não acontece, vamos aqui ao nosso primeiro tema, relacionado com a Covid-19. O estado de São Paulo registrou ontem 434 mortes pela Covid-19, pela Covid no período de 24 horas, pela Covid-19 no período de 24 horas, a maior marca desde o início da pandemia. O governo atribuiu o recorde a números represados na segunda-feira e ao avanço da doença no interior, fenômeno que se repete em todo o país. O Brasil chegou ontem a 52.771 óbitos e passou a direcionar a atenção a locais que até então não preocupavam, como o estado de Minas Gerais, por exemplo, onde a falta de testes indica números baixos, enquanto as mortes por problemas respiratórios dispararam e a ocupação de UTIs passa dos 90% em todo o estado mineiro. Doutor Matheus San Romão, sempre aqui, quando nós atualizamos o Gente que Fala os números, tudo isso merece uma avaliação daquele momento, é um cenário que vai se modificando muito rapidamente. Qual é o desenho que você vê nesse aspecto que foi analisado, que foi apresentado aqui, com esses números de ontem para hoje? Então, nós temos que ver que a curva tem se acentuado, né? Tem aumentado. A gente não conseguiu ainda chegar no platô, que é onde a curva no gráfico acaba ficando estável, né? Muito disso se dá pelo fato de algumas condutas, né, entre estados serem diferenciadas. A gente sabe que em Minas Gerais a liberação lá tinha sido já antecipada, né, tanto do comércio e outras coisas, do que aqui em São Paulo, por exemplo, no estado de São Paulo. Então, a conduta em si acaba influenciando muito, mas também temos que lembrar que a população tem aderido, digamos que pouco, né? Com o passar do tempo, as pessoas não estão mais conseguindo ficar em casa, e isso faz com que atrapalhe bastante, não só na curva do gráfico com relação aos pacientes que estão aderindo à doença, né? Enfim, acabando tendo a patologia, mas também com as pessoas que já tiveram, enfim, tomar cuidado, porque a demanda de casos tem aumentado exatamente por causa disso. A gente sai na rua, a gente vê diversos idosos que são grupos de risco, entendeu? A maioria das pessoas são grupos de risco que estão fora de casa, quando, na verdade, deveriam estar tomando mais cuidados. Não só os cuidados de ficar em casa, mas também como as condutas com relação a não evitar tumultos, evitar a utilização de mesmo copos, sem utensílios individuais. Então, isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado.
Cláudio Muti, como é que a sua área na medicina, a nutrologia, observa esses dados de ontem para hoje, número de mortes, toda essa situação de um aparente, se não aparente, já um evidente crescimento aí da Covid em alguns lugares onde isso não era esperado, né? Então, o que eu vejo, o primeiro é desinformação. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Tem muitos casos de morte que eu sei que estão relatados e acabam sendo mortes de outras causas sendo relatado como Covid também. E o povo também, muita gente não acredita no Covid. Eu não vejo, não acredito. Não vi ninguém morrendo, então não estou acreditando. A gente tem que saber e tem que ter essa informação que o importante na doença, na patologia, no Covid, no quão grave ele vai ser, depende muito da carga viral. Isso o povo precisa saber, carga viral. Quanto mais exposto ao vírus, pior vai ser a sua resposta, a resposta inflamatória, no caso, ao pulmão da pessoa, o que mata, geralmente, no Covid, né? Então, as pessoas não estão acreditando nisso aí. Tem que acreditar, tem que saber que existe realmente. Tem muita coisa, tem muito fake news, muita bobagem que estão falando aí, que você evita fazendo determinadas coisas. A gente sabe que isso é mentira. Você só evita se você ficar protegido. E ficar protegido significa não ter contato. E se tiver algum contato alguma vez, que tem uma carga viral menor. Ou seja, se você tiver de máscara, tiver mais longe, mais na sua casa, se tiver um contato, se a carga viral, ou seja, a sua exposição ao vírus for menor vai ser a sua resposta. Mas está morrendo muita gente por desinformação. E esse número que chega bagunçado, a gente vê que em Minas está faltando exames, então morre alguém, eles colocam como Covid, a gente não sabe ao certo. Então, é muita desinformação. Sabendo que nos Estados Unidos acontece isso, imagine no nosso país, que é um país em desenvolvimento, né, que tem mais dificuldade de acesso aos exames, a uma notificação mais clara. Então, a gente vê muita bagunça nisso aí, mas tem que se cuidar ao máximo. E durante a nossa entrevista vamos falar o que fazer também para, se caso você adquirir o vírus, o que fazer para que seja menor a sua chance de ter algo mais grave. Já com a gente a doutora Regina Celi Silveira Seixas, doutora Regina, oftalmologista, ela é da clínica H-Cloy. Tudo bem, doutora Regina? Tudo ótimo, peço desculpa pelo meu atraso, vocês imaginem que eu estou toda marcada, porque eu ainda estava com o meu material de EPI, de proteção individual para o médico, e a gente fica com essa cara amassada e todo mal-estar, né? Eu agradeço o convite e espero contribuir ao nosso debate. Nós estamos analisando inicialmente, doutora Regina, esses dados. São Paulo ontem registrou, o Brasil tem 52.771 óbitos, a preocupação com o estado de Minas Gerais, que, a princípio, números baixos, e hoje a situação já está diferente, 90% de ocupação das UTIs por lá. Como é que a senhora, a partir da sua área, oftalmologia, observa esses dados? Olha só, a partir do momento que a gente parte do princípio de um país sem saneamento básico, infelizmente, tudo indica que nós temos um strike no Brasil, né? A sorte que nós temos, que eu digo até que Deus é brasileiro, nós temos um país de pessoas jovens, isso nos protege em relação ao Covid. E também nós temos o Sistema Único de Saúde, o SUS. E apesar de não ter uma hotelaria de um Albert Einstein, nós temos lá médicos comprometidos, uma equipe comprometida a melhorar e diminuir os impactos do paciente com Covid, de uma maneira geral, com qualquer doença. Então, um dos fatores mais importantes realmente de proteção do brasileiro, se a gente pegar os dados dos Estados Unidos, a maioria das pessoas que faleceram, 70% delas eram negras, possivelmente por não ter aí acesso ao tratamento hospitalar. Então, o SUS, apesar de todas as críticas que nós tivemos no passado, é uma grande vantagem.
Pensando em São Paulo, nós temos hoje, se não me engano, 44 milhões de habitantes. E por que as pessoas ainda não percebem a gravidade? O vírus existe uma pandemia, mas por que as pessoas ainda estão com essa resistência? Em São Paulo, nós temos hoje, eu acabei de pesquisar aqui o dado, 229.475 e 13.068 óbitos em São Paulo. Num universo de 44 milhões, muitas vezes as pessoas nem têm contato que teve alguém que teve Covid. Ficou sabendo, o vizinho do fulano de tal teve. Algumas poucas pessoas têm contato, olha, meu vizinho morreu, a minha tia morreu. E isso aumenta a percepção de ter a doença. Então, quando você conhece alguém ou esteve perto de uma pessoa que quase morreu, passa a te levar a uma preocupação maior na infecção de você estar contaminado. Em relação à oftalmologia, em particular na minha área, o que eu percebo? Um dos fatores mais importantes para a gente poder se proteger é o distanciamento social, higienização das mãos, o uso de máscara. Mas veja só, não adianta você usar máscara. Ontem mesmo eu estacionei meu carro para abastecer meu carro e eu vi um rapaz subindo de máscara, protegido. Aí ele mexeu com as mãos na máscara e coçou os olhos. Ou seja, se ele tiver com a mão higienizada, diminui o risco. Mas, possivelmente, quando ele está andando na rua, já tocou em outros objetos que contaminam a mão. E, ao mesmo tempo que ele vai e coça os olhos, aumenta muito a chance de contaminação. Nós temos que lembrar que as principais entradas do vírus no nosso organismo são os olhos, boca e nariz. Então, não adianta a gente estar protegido com a máscara, vai lá, contamina a mão e coça o olho. Então, realmente, nos preocupa as pessoas não estarem realmente entendendo a gravidade do problema. Essa questão da máscara sendo mal colocada ou passar a mão sobre a máscara, as mãos sem estarem, de fato, higienizadas, enfim, tudo isso talvez uma desatenção ou não necessariamente uma desinformação, mas sim uma falta de atenção. Agora, em relação àqueles que se passam por desinformados, ou seja, sabem o que está acontecendo, mas não estão ligando. Não quero usar máscara, isso aí não dá nada, isso aí não vai acontecer. Tem mesmo isso também. Tem a pessoa que não aceita a máscara embaça o óculos. Eu tenho até uma dica, se você me permitir, depois, para poder falar para o pessoal quando usa máscara e óculos para fazer uma boa higienização dos óculos para poder diminuir esse embaçamento. Mas, sem dúvida nenhuma, esses aspectos é o que realmente incomodam a gente e nos preocupam. Lógico, se todo mundo se cuidar, eu estou cuidando a mim, estou cuidando da minha família e também cuido do outro. Então, o que custa cada um fazer um pouquinho para poder melhorar a nossa sociedade, a nossa comunidade, né? Sim. Professor Harrison, a sua avaliação sobre esse aspecto desse avanço da Covid-19, como é que isso preocupa a sua comunidade, a comunidade escolar, uma vez que já em algum momento aí as aulas deverão ser retomadas e terão que ser retomadas, né? Como é que isso está chegando até vocês? Então, Mauro, quando eu não sou da área da saúde, né, mas quando eu olho todas as informações, o que mais me preocupa é o desencontro das informações, de não saber realidade, em quem acreditar nesse momento, em que dado acreditar. E aí a gente fica num beco assim que você fica meio sem saída, né? A gente olha para a rua, você sai na rua, você vê gente com máscara, gente sem máscara, você vê de tudo um pouco. Eu acho que, na verdade, esse monte de fake news, esse monte de informação desencontrada tem feito com que as pessoas percam a confiança nas informações que estão saindo. A credibilidade das informações cada vez se tornam menores. E isso nos preocupa muito, nos prejudica muito. Porque sem informações reais, sem você ter certeza de que ela é fidedigna, que ela é confiável, que decisão tomar para você? Nós estamos tomando todas as decisões, todas as precauções dentro de todos os parâmetros. Mas quando nós nos deparamos com essas divergências tão grandes de números, é muito difícil de não criar dúvida na cabeça das pessoas. Em quem e em que acreditar.
E é triste quando hoje nós olhamos de fora e fica nítido que a utilização desses números esses números têm sido usados com cunho político. Parece que quer uma guerra política e tem vidas no meio disso. Sabe? Pessoas que estão perdendo a sua vida por causa de uma guerra política. Falta um pouquinho de sensibilização nessa utilização, na utilização e na prestação de contas. O que é realmente que veio a óbito por Covid? O que não veio a óbito por Covid? Quem veio a óbito por Covid realmente no dia 24, hoje? Quem veio a óbito hoje, dia 24, por Covid? E quem foi registrado hoje, mas que faleceu há 3 semanas atrás? Diante disso, assim, eu acho que estamos vivendo um clima de muita incerteza por causa de excesso de informação e de falta de confiabilidade das informações prestadas. E nós, na escola, estamos sofrendo por isso. Seguindo para mais um tema, nesta edição do programa Gente que Fala, estamos na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos, e também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, e no nosso canal no YouTube. E aí no YouTube você clica no sininho para receber as nossas notificações quando estivermos com uma nova transmissão. Seguindo aqui para mais um tema, o sistema imunológico virou o centro das atenções em tempos de coronavírus e, além do próprio temor ao vírus, há as consequências do isolamento na quarentena, que traz problemas como a falta de exercícios e até do sol, que é fonte natural de vitamina D. E aí, nesse cenário, surgem várias dúvidas. Dr. Cláudio Muti, em que medida a boa alimentação ajuda no combate ao Covid-19? A pessoa que está mais bem alimentada, que está mais bem preocupada, né, com os seus nutrientes do dia a dia, essas pessoas estão mais protegidas contra a Covid-19 ou não? Não, com certeza estão. Mas o que acontece, Mauro, nesse momento... Por gentileza, Cláudio, você está... deitar o seu celular para a posição horizontal, você está deitado na tela. Estou deitado. Desculpe. Isso, Desculpe. Então, o que acontece é que, nesse momento de pandemia, as pessoas dentro de casa, o estresse aumenta muito. Todo mundo está vivendo um estresse dentro de casa. Porque é a falta de dinheiro, o medo de perder o emprego, o medo de adquirir essa doença terrível que está assolando o mundo inteiro. Então, esse estresse, o que ele faz? Ele faz com que o seu corpo vá produzir mais um hormônio chamado cortisol. Eu vou falar rapidinho isso aí, senão eu vou tomar o tempo inteirinho falando disso aí. Faz produzir cortisol. E para a produção do meu hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse, quando a gente está no estresse constante, eu vivo produzindo isso aí, eu utilizo muitos nutrientes e vitaminas, as quais eu iria utilizar para a produção melhorar o meu sistema imunológico. Então, você acaba acabando com o seu sistema imunológico por conta do estresse. O estresse, outra coisa que faz também, o estresse é o seu corpo preparado para uma guerra. Então, o seu corpo acha que vai ter uma guerra a qualquer momento. Então, ele tem que se proteger para essa guerra. Uma guerra que não existe, mas é uma guerra que ele acha que vai acontecer. E aí, o que ele faz? É interessante ouvir isso aí, que muita gente está sentindo isso aí. Então, para você sair numa guerra, o seu corpo precisa utilizar os músculos, que são mais fortes que você tem na guerra. Então, vai mais sangue para o seu músculo. Mais sangue para o seu músculo é menos sangue na periferia do seu corpo, na sua pele. Então, você sente formigamento da pele. Você sente formigamento da pele e, para ir o sangue mais para o seu músculo, o seu coração tem que trabalhar mais, bater mais. Então, você tem taquicardia, ou seja, batideira no coração, formigamento da pele. Muita gente acaba pensando que está infartando. E outra coisa que acontece, você vai enfrentar uma guerra. Então, o seu corpo faz o seguinte, manda você comer mais, para você guardar mais para essa guerra, e ao mesmo tempo que manda você comer mais, ele faz com que seu metabolismo abaixe, ou seja, você gasta menos. Você gasta menos, começa a economizar. E essa economia se transforma em gordura, principalmente em gordura abdominal, que é a gordura mais inflamatória que tem. E aí é todo o processo que acontece. Como eu falei, para produzir o cortisol, você utiliza nutrientes e vitaminas que você ia utilizar no seu sistema imunológico. Mas, então, é tentar reduzir o estresse. E outra coisa importante é a vitamina D nesse momento.
O que a vitamina D faz? A vitamina D é um modulador do sistema imunológico. Ele é modulador, ou É seja... um hormônio, né? Não é uma É um vitamina, é um hormônio. hormônio. Vitamina D é um hormônio. É conhecido como vitamina D, mas é um hormônio. O seu corpo produz. E aí ele modula o seu sistema imunológico. Ou seja, se sua imunidade for muito baixinha, ele modula para ser no normal. E o que mata no COVID é a resposta inflamatória grande que nós temos frente ao vírus e bactéria. E sabemos que as crianças têm uma resposta inflamatória menor e o adulto maior. E a vitamina D não é que ela vai proteger você do COVID, não tem jeito, não protege. Mas se você tiver o COVID, ela vai modular essa resposta inflamatória. Então, parece que ela baixa um pouco mais a resposta inflamatória que você tem frente ao vírus. Então, pode se tornar até menos grave. Então, é uma conduta recomendada pela ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia, manter os seus níveis de vitamina D alto também. E para produzir vitamina D, nós precisamos do sol. Uma coisa interessante para falar para as pessoas que estão nos ouvindo, se você quiser adquirir vitamina D, é no sol. No sol nós temos 3 tipos de radiação, UVA, UVB e UVC. A UVC não chega até a gente. A UVB é radiação para produzir vitamina D. E essa radiação tem das 10 às 2 horas da tarde. Então, o melhor sol para se tomar é em torno das 10 às 2 horas da tarde, 20 a 30 minutos por dia. E não pode estar usando protetor nesse momento e não pode também ter vidro, tomar sol através da janela. O vidro impede a entrada dos raios UVB também. Agora, para clarear um pouco mais, voltando naquele assunto do cortisol que você vinha dizendo, o importante neste momento de pandemia é evitar o estresse, porque o estresse, na verdade, vai ser um desvio de foco e aqueles nutrientes que deveriam ser usados para combater as doenças, para dar resposta imunológica. Vai tudo para a produção do cortisol. Sim. Entendeu? Mas daí você vai falar assim para mim, mas combater o estresse é muito difícil. É difícil, sim, nesse momento, mas é pensar menos, né? É pensar menos. E se você entrar no YouTube, você vai encontrar um monte de coisa para você fazer relaxamento, para fazer meditação. Porque quando você medita, você tira os pensamentos da sua cabeça, você diminui a produção de cortisol. Então, você melhora bastante. Faz uma atividade dentro da sua casa, dança, canta, faz qualquer coisa para que você se sinta melhor. E, lógico, que tem outros alimentos que vão te ajudar também. Lembrando que o estresse pega os seus nutrientes e vitaminas para produzir cortisol, mas você pode complementar com vitamina A, vitamina C. Vitamina C são os cítricos. Vitamina A, nós temos manga, cenoura, selga, pimentão, zinco e selênio também, que vão nos ajudar. Ômega 3, nós temos as cápsulas de ômega 3. Se não puder comprar a cápsula de ômega 3, salmão de preferência, se for salmão selvagem. Salmão, sardinha, que ajuda em ômega 3 também. Esse tema meu, eu podia falar o tempo inteiro, mas vai atrapalhar os colegas e você de continuar. Mas é importante nesse momento. Então, o mais importante para a sua imunidade é tentar diminuir o seu estresse, tá? Pensar o menos possível. Vamos seguindo aqui para mais um tema. Nós estamos na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos. A nossa audiência também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no nosso canal no YouTube, onde você deve marcar lá o sininho para receber as nossas notificações de todas as nossas transmissões. E se você está acompanhando a gente pela rádio, claro, vá para as redes sociais, curta as nossas páginas e acompanhe a gente também por imagens. O tema agora é o seguinte: a infecção pelo coronavírus pode causar lesões anatômicas na retina, mesmo em casos mais leves que não demandaram internação em UTI. É a primeira vez que se constatam essas alterações no olho humano. No Brasil, oftalmologistas também estão preocupados com o uso da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19, já que a toxicidade do medicamento pode causar sérios danos na retina. O que a comunidade científica voltada para a oftalmologia, doutora Regina, já tem notado aí nessa questão de relação de coronavírus com problemas na retina? Está fechado o seu microfone, doutora Regina.
O que, na maioria das vezes, a gente percebeu no começo é os pacientes com conjuntivite, né? Então, inclusive, na China, os primeiros médicos a entenderem o que estava acontecendo e suspeitarem de uma epidemia local, antes de virar uma pandemia, eram os médicos oftalmologistas, que, inclusive, vieram a falecer depois, né? Então, o que a gente tinha de inicial seria a conjuntivite. Então, na Unifesp foi feito uma análise de um grupo, na verdade, de profissionais da área da saúde. Foram analisados 12 pacientes e com a avaliação da tomografia de coerência óptica, é um exame que a gente faz para analisar a retina, e identificou algumas lesões anatômicas da retina. Tá? Como a amostragem ainda é muito pequena, esse estudo está se mantendo ao longo do tempo para pegar uma amostra maior e estudar por mais tempo. Ainda é muito cedo a gente analisar alguma alteração funcional. O que acontece? Existe a alteração anatômica e a alteração funcional. A função é de visão. Então, esses pacientes, eles não alegavam alteração visual, mas mesmo sem alteração na acuidade da visão, foi identificadas essas alterações anatômicas. Então, é muito cedo para a gente poder admitir que isso vai trazer no futuro um problema visual, tá? Porque o grupo ainda está em um processo de análise desses pacientes e estão colocando mais gente de análise na amostra. O que foi colocado muito, até concordo com o professor Reis sobre a questão das inúmeras situações de coisas em relação a fake news. É pena que o tratamento do Covid, que infelizmente ainda não causa cura, entrou nessa polêmica política, nessa briga avassaladora. Nós da oftalmologia, a gente acompanha muitos pacientes que usam a hidroxicloroquina para outras doenças, lúpus, artrite reumatoide, e a gente faz o acompanhamento, muitas desses pacientes, a cada 6 meses, de pacientes que usam há anos, porque a hidroxicloroquina, quando em uso crônico, pode levar a uma neurotoxicidade da retina. Então, a gente tem que ficar acompanhando esses pacientes. No caso do Covid, é difícil isso acontecer, pode acontecer, então depende da situação, você tem que estar monitorando. E por que é difícil? Porque o tratamento, na grande maioria dos protocolos, é de 5 a 7 dias, né? Os outros protocolos, tanto a anita quanto a azitromicina, não tem interferência ocular. O único é a hidroxicloroquina. E como é um tratamento muito curto, dificilmente vai ter algum quadro oftalmológico associado a isso. Mas, a partir do momento que você tem alguma suspeita de alguma alteração visual, tem que se colocar a avaliação oftalmológica. E por que numa situação como essa, tem muita discordância de dados? Porque, na verdade, nós médicos, a equipe médica, a gente não sabe muita coisa. A gente está aprendendo junto com a pandemia. Então, quando a gente fala em estudos científicos, colegas que são médicos que estão me ouvindo podem discordar de mim, mas quando você fala em estudo científico, na nossa área é absolutamente normal a briga, a discussão de caso clínico. No meu grupo, eu tive mais sucesso com a droga A, no grupo do fulano teve mais sucesso com a droga B e ele não gostou da droga A. A discussão clínica, ela é fundamental na medicina. Se a gente não tem a discussão clínica, empobrece e a gente não melhora o nosso arsenal terapêutico. Então, quando se fala assim, um estudo falou que a droga tal não é boa, o outro estudo não, porque depende de como foi feito esse desenho desse estudo, como foi feita a análise estatística desse estudo, como é aquela comunidade em especial, se é mais jovem, se é mais idoso. Então, essa sensação que o Reis colocou de ninguém sabe muito do que está acontecendo é porque, de fato, a gente também não sabe muito. E nós estamos aprendendo com o passar da doença. O que nos ajuda nesse momento é que a gente aprendeu com o mundo. Então, tudo que aconteceu no mundo, a gente está um passo um pouquinho adiante, então facilita na elaboração dos protocolos e na elucidação clínica dos nossos pacientes. Sim. Doutora Regina, há já uma orientação dos oftalmologistas para aqueles que tiveram a Covid-19 para que passem com mais frequência em consulta com o oftalmo daqui para frente, para
verificar se houve alguma relação da Covid-19 com problemas oculares? O Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que é o nosso órgão regulamentador, ele ainda acha muito precoce fazer um alerta em relação a isso, né? Está se acompanhando de perto os estudos que estão sendo feitos em relação à oftalmologia, tanto no diagnóstico do Covid, quanto também nas terapêuticas. O que a gente orienta, junto com o CBO, que é o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, é que, em suspeita de alguma alteração visual, imediatamente procurar o seu oftalmologista. A grande maioria dos pacientes que tiveram Covid e que foram tratados por hidroxicloroquina não tiveram grandes alterações visuais. Eu fiz essa pergunta porque, se houver, né, em breve, alguma orientação nesse sentido, que quem teve a Covid vai precisar passar com mais frequência no oftalmo, a gente tem que se preocupar com aqueles que tiveram a Covid e não souberam porque foram assintomáticos, e aí, né, é todo mundo, porque você não sabe, Sim. Não fez teste. Com certeza. Então, a gente acompanha os órgãos regulamentadores para poder avaliar em que situação que a gente vai entrar. Lembrando que o paciente que foi assintomático ou teve um quadro clínico, uma gripe, um quadro clínico frustro, possivelmente pode estar relacionado à parte clínica do paciente, à idade do paciente, mas também à virulência dessa cepa. Então, talvez aqui é uma hipótese, não é nenhum estudo científico, o que pode estar levando em consideração nesses pacientes assintomáticos ser uma cepa não muito virulenta e possivelmente nesses pacientes não terem desenvolvido um desenvolvimento de uma alteração anatômica da retina. Mas tudo isso ainda são especulações e quando tem muita especulação, cria-se um debate que muitas vezes pode criar até fake news. Então, na verdade, a gente ainda não tem esse posicionamento. Mais um tema aqui para a nossa análise com os especialistas neste programa, nessa edição de hoje do Gente que Fala. Você nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos e nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no nosso canal no YouTube. E se o coronavírus puder deixar os pacientes diabéticos? A pergunta veio à tona há 10 dias, ao surgirem vários relatos de pessoas que se tornaram dependentes de insulina após terem a Covid-19. E não é só isso. Médicos na linha de frente passam apuros com pacientes cujas taxas de açúcar no sangue dispararam ou com quadros alarmantes da cetoacidose, que é quando o nível de açúcar do paciente diabético encontra-se muito alto. Doutor Matheus, alguém com diabetes e que mal controla a sua doença, ou nem sabe que tem muito diabético por aí que não sabe que tem a diabetes. Se essa pessoa vier a ter o coronavírus, o quadro de diabetes pode se agravar? Com certeza, Mauro. A gente tem que lembrar que o diabetes, além de ser uma doença crônica, é uma doença que causa muita inflamação. Ela oxida bastante o tecido, ou seja, produz muitos radicais livres, certo? Principalmente se não estiver controlada. Então, assim como o Cláudio falou, não só o cortisol, que vai influenciar bastante, né, que é o estresse, mas uma patologia prévia, como, por exemplo, um diabetes, vai fazer com que a pessoa não que aumente o risco dela ter doença, tá certo? Até porque o risco de se adquirir o Covid ou qualquer outra patologia é o mesmo para todos. Então, a prevenção é a mesma para todos. Porém, o que vai fazer a diferença é após a contaminação, então, após o contágio e após a infecção. Então, os sinais e sintomas numa pessoa, como, por exemplo, diabético, ele pode ser mais agressivo. Então, a doença pode se manifestar mais agressivamente nesse paciente e, com isso, lógico, desregular ainda mais os índices glicêmicos, que seriam o açúcar que tem no sangue, tá certo? Fazendo com que, muitas vezes, a conduta, não só do endocrinologista, mas do médico que faz o acompanhamento, seja a partir do tratamento, muitas vezes, que seja de via oral, com medicamentos de via oral, passar a ser insulino-dependência, utilização de insulina para melhor controle do diabetes. Sim, e o que vocês têm observado em relação a mortes pela Covid-19 em pacientes diabéticos? No começo se falou bastante a respeito disso, as doenças crônicas estavam nessa mira porque as pessoas que têm esse tipo de problema corriam mais riscos. Lembra sempre que o Covid ele causa um processo inflamatório no nosso organismo, não só afetar o pulmão, mas, que nem a gente estava conversando aqui, ele causa
uma situação chamada de CIVD, que é coagulação intravascular disseminada. Isso devido à inflamação. Por isso que acaba afetando muito os pulmões. Não só o pulmão, mas também a visão, tá certo? Que são circulações de pequeno calibre, os vasos. Isso faz com que haja muita alteração. No diabético, ele já tem uma predisposição a ter essas alterações vasculares, né? Então, o paciente que é diabético e não tem um bom controle desse diabetes, a chance dele ter problemas futuros ou até chegar a óbito acaba sendo maior. Mas não que o diabético tenha uma probabilidade de chegar a óbito do que uma pessoa que tenha, por exemplo, por problemas pulmonares. Isso vai depender muito, que nem o Cláudio falou, da alimentação, da rotina, tá certo? E sim, se tiver a patologia, de como está sendo controlada e conduzida esse tratamento perante a infecção do Covid, ou enfim, qualquer outra patologia que seja de origem infecciosa. Qual que é a situação dos pré-diabéticos nesse momento de Covid-19? Quais são os cuidados? O pré-diabético é aquele paciente que ele já não está mais no estágio de normalidade, tá certo? Ele já está partindo, digamos que a caminho do diabetes, certo? Então, ele não é diabético, mas ele já também não está no estágio de normalidade. Geralmente, a gente consegue reverter esse quadro com alterações de rotina. Então, ótima alimentação, atividade física, coisas que hoje, na quarentena, muito difícil tem se visto, né, as pessoas fazerem. Tá? Então, muitas vezes a gente entra com o tratamento, no consultório eu trato todos os pacientes que são pré-diabéticos, exatamente porque lá no interior, eu sou do interior, a gente fala que a gente corta o mal pela raiz. Então, a gente já começa o tratamento quanto antes para que não tenha uma evolução mais agressiva ou mais grave. Então, o pré-diabético com a contaminação do Covid pode apresentar piora do quadro, fazendo com que muitas vezes ele tenha a necessidade de entrar com um tratamento medicamentoso. Como você destacou, a quarentena, o isolamento social tem atrapalhado a questão da atividade física de todo mundo, né? E não é só isso, né? Você dentro de casa acaba consumindo mais alimentos calóricos e doces, né? A despensa e a geladeira. A tendência é essa, né? A tendência é a ansiedade, pessoa muitas vezes com contas para pagar, enfim, filho pequeno e todo esse estresse. Então, além de aumentar o cortisol, a pessoa ficar mais estressada, baixa da imunidade, ela procura válvulas ou mecanismos ao quais ela possa usar como de escape, né? Válvulas de escape. E, principalmente, tende a ser a alimentação. Então, a pessoa tende a abusar mais de massas, doces, alimentos embutidos, alimentos industrializados, o que vai acabar prejudicando e fazendo com que a saúde acabe ficando mais debilitada. Vamos lá, seguindo para mais um tema, agora vamos entrar aqui numa área da educação. Olha, milhares de estudantes da Zona Sul da capital paulista escreveram cartas com mensagens de afeto, conforto e esperança que estão sendo entregues hoje e amanhã a cerca de 5.000 profissionais da saúde que atuam no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. A iniciativa, que faz parte do projeto Cartinhas aos Heróis, tem o engajamento de alunos do primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, da rede de educação adventista, que abrange 15 unidades escolares na região sul da capital paulista. É o assunto aqui para o professor Harrison Reis. Professor, como é que surgiu essa ideia dessas homenagens desses alunos, desses estudantes da rede adventista aí da Zona Sul da capital, para os profissionais que atuam aí na linha de frente, lá no Hospital das Clínicas? Então, Mauro, na verdade, eu queria começar citando o projeto, mas já estender aqui o agradecimento aos amigos que estão aqui participando conosco, que estão na área da saúde aqui, né? Os nossos 3 amigos aqui, que foi o intuito do projeto é agradecer o trabalho que todas as pessoas que estão trabalhando na área da saúde estão fazendo nesse momento. Então tem que ter cartinhas para eles também, professor. Pois vou ter que mandar uma cartinha aí, Mauro, para a gente entregar para eles. Vamos providenciar já. Bem, mas olha só, o projeto, nós temos vários pais dos nossos alunos que trabalham na área de saúde. E eles têm mantido uma distância diferenciada dos seus filhos, né? Então, geralmente nós que não somos da área da saúde, a gente chega em casa, se higieniza, né? Limpa, tira a roupa, toma um banho e tal, e está com as crianças. Os pais da área da saúde, eles têm que ter estão tendo cuidados diferenciados. Nós temos pais que ficaram vários e vários dias sem ver os próprios filhos. E uma coordenadora da nossa escola, de uma das nossas unidades,
pensou por que não fazer o filho escrever uma carta sabendo da situação e agradecendo a mãe, né, pela ação dela de estar sacrificando a família para poder cuidar nesse momento de pessoas lá no hospital. Ela levou até o diretor da escola dela, da unidade dela, e ele pensou, por que não fazer e abraçar todo lá um nível lá dentro do hospital, né, um setor dentro do hospital? E o diretor compartilhou comigo. E eu falei para ele, então, por que não abraçar o hospital inteiro? Usar a rede e abraçar o hospital inteiro. Então, o projeto Cartinhas aos Heróis, ele é como se ele fosse um grande abraço da educação adventista a todos os funcionários, a todos os servidores que estão envolvidos diretamente na área da saúde. Então, nós entramos em contato com os nossos alunos, pedimos para eles escreverem uma cartinha de agradecimento. Então, tem cartas redigidas, é a própria punha do aluno, ele tira foto, manda por e-mail, ele direciona... Você consegue contar os termos de algumas? O que é que eles dizem? Quais são as frases de efeito? O que eles estão falando? Olha, foram escritas mais de 5.000 cartas. Foram escritas mais de 5.000 cartas. Então, nós temos de tudo um pouco. Hoje, na ação de manhã, lá no Hospital das Clínicas, que foi o hospital que nós começamos esse projeto, nós podemos lá assistir pelo menos umas 5 pessoas, eu lembro assim, de mente, assim, diretamente, de começar a ler a carta e começar a chorar. Porque é assim, ó, de dando a importância, as crianças colocam da importância que dá, do agradecimento de estar deixando a família de lado. São situações inusitadas, as crianças são muito criativas, né? Imagens, tem crianças que fizeram desenhos do profissional de saúde saindo da casa, chegando no hospital e dando tchau para casa. Eu não recebi a cartinha, mas só de você falar eu enchi meus olhos de lágrima. Olha aí, tá vendo? E é assim, Regina, doutora Regina, foi algo fantástico mesmo, porque nós queríamos, com esse projeto, sensibilizar os nossos alunos do trabalho que está sendo feito por todos os profissionais da área da saúde. Porque, às vezes, estamos em casa, principalmente os alunos e as crianças, né, e eles não têm muita noção de tudo que está sendo feito, dessa guerra, né, que está acontecendo contra a Covid-19, e nós queríamos sensibilizar eles a esse trabalho. E, de maneira também já análoga, poder entregar essa sensibilização aos profissionais de saúde. Então, foi um meio de dar um grande abraço e dizer o nosso muito obrigado pelo trabalho, por estar se desfazendo do seu próprio cuidado pessoal para cuidar de quem está precisando nesse momento tão difícil, né? Eu noto daqui a sua emoção em relação à coordenação desse trabalho. Certamente é tudo muito, muito bonito e muito, muito gratificante. E eu acho o importante disso tudo é o efeito multiplicador por conta das crianças, dos adolescentes, que tudo isso tem, naquele sentido que você falou no começo do programa, da desinformação ou, às vezes, até da desatenção em relação ao tema. E isso é fundamental, é você levar a informação correta adiante. Exato, né? E essa foi uma maneira singela. A gente conseguiu também, a gente tem um aspecto pedagógico envolvido, porque nós conseguimos trabalhar ali a escrita do aluno, a gente consegue fazer trabalho pedagógico, linkar também a uma responsabilidade social de conscientizar que nós estamos num momento muito difícil, um momento de pandemia, e conscientizá-los também que existem pessoas que estão lá na linha de frente lutando contra esse mal tremendo que é o Covid-19, né? Então, foi uma maneira de nós, como educação adventista, podermos dar um grande abraço, que era essa a nossa vontade, de dar um grande abraço em todos os profissionais de saúde. Infelizmente, a gente não pode fazer isso físico e nem conseguimos fazer em todos os profissionais de saúde. Mas foi uma maneira singela de poder levar esse abraço vindo das nossas crianças, né? Isso aí é que acaba disseminando, né, propagando orientações verdadeiras, né, e as pessoas acabam se conscientizando, mesmo que jovens, né, isso acaba levando para casa de cada uma a informação verdadeira, a preocupação e também o fato de saberem o momento tão delicado que a gente tem vivido, né, que a gente tem passado. Isso é bem bacana, meus parabéns a isso. É isso aí. Obrigado. Professor, qual é a sua área? Gratidão a vocês, na verdade. Qual é a sua disciplina, professor?
Aula do quê? Eu sou professor de matemática. Sou professor de matemática, mas já não estou atuando dentro de sala de aula há uns bons anos aí já. Cerca de 10 anos eu saí da sala de aula e estou em gestão escolar. Eu cuido da rede escolar, das escolas adventistas aqui para a região sul. E é o professor da área de exatas dentro das humanidades, né? Exatamente. Como é que está agora o momento, trabalho? né, Mauro? Essa sensibilização, essa preocupação, nós todos estamos juntos, né? E a nossa gratidão que eu estendo aqui aos amigos, ao Dr. Matheus, à doutora Regina, ao Dr. Cláudio, que esse abraço se estenda a vocês e aos demais, né, que a gente não pode abraçar, com o nosso sentimento de gratidão por tudo que tem sido feito, pelo trabalho que tem desempenhado. Bom, todo mundo preocupado com a comunidade escolar, as aulas vão ter que ser retomadas em algum momento, como é que está sendo pensado isso, para que tudo volte com segurança para alunos, professores, toda a comunidade? Pois, então, essa é uma inquietação nossa, na verdade, né? Porque como ninguém sabe o que vai ser dos dias de verdade, nós estamos ansiosos, né? Hoje o nosso governador vai falar sobre um calendário de possível volta às aulas, nós estamos aguardando as orientações do Estado quanto a isso. Nós, por exemplo, no caso da rede adventista, nós já temos o protocolo de segurança, distanciamento, equipamentos na escola, tudo prevendo já essa possível volta. É claro que nós ainda não sabemos como será, qual o momento exato, né? Devemos saber hoje a orientação do nosso governo estadual para podermos seguir. Mas, de fato, todos estamos ansiosos. Nós, os alunos, essa semana passada, eu recebi um e-mail de uma mãe, e o e-mail foi que o filho pediu para entrar no carro e passar em frente à escola, porque ele sentia falta da escola, sentia falta dos amigos dele, que ele estava com saudade dos amigos. Então, é uma situação assim, que corta o coração da gente também, né? Porque as crianças vivem as amizades, a sociabilização da escola, né? Pessoal, perguntas da nossa audiência, chegando aqui pela rádio, pelas redes sociais, também pelo nosso canal no YouTube. A Helena Artuzzi está justamente no YouTube, ela pergunta, doutora Regina, bem objetivamente, até que ponto uma cirurgia de glaucoma pode aguardar o... Está fechado seu microfone. Não pode aguardar. Quando a gente fala em glaucoma, nós estamos diante de uma situação que leva à cegueira. Então, qual que é a nossa preocupação com tudo isso, não só na oftalmologia, como em todas as áreas da medicina, são as doenças que vão ficar represadas e o efeito do que isso vai ocasionar no depois. Então, no glaucoma, a nossa preocupação são a visão. O paciente fica cego e é uma situação irreversível. Então, lógico, depende da situação. Por exemplo, o paciente está no hospital público, tudo está fechado, porque praticamente todo o sistema público está voltado para o tratamento do Covid. As unidades particulares e conveniadas estão preparadas, junto com o CBO, um esquema de segurança, tanto para atender os pacientes, com toda a medida de segurança de protocolo para evitar aglomeração e até para deixar de entrar algum paciente dentro da clínica que possa estar febril. Então, tem todo um protocolo para a gente não aglomerar, mas estamos funcionando e estamos operando. Lógico, nós não vamos operar um paciente que é eletivo, que pode esperar esse processo todo passar. Mas, numa situação com gravidade, um paciente teve um descolamento de retina, um glaucoma que está descontrolado, um paciente que faz injeção intravítrea de degeneração macular relacionada à idade, são tratamentos que não podem ser parados. E isso pode repercutir num problema muito grave no pós-pandemia. Então, a medicina hoje está se voltando também na discussão do que vai ser na pós-pandemia. Muito bom. A Ana Carolina Soares está no Instagram acompanhando a gente e pergunta, Cláudio, o uso de filtro solar atrapalha a absorção da vitamina D? Doutor Cláudio. Que legal, que boa pergunta. Então, atrapalha sim. Quando você vai tomar sol, se expor ao sol sem estar no vidro, fora no sol, você tem que estar com uma maior área descoberta possível e não usar filtro solar.
O tempo necessário de ficar na exposição solar é em torno de 20 a 30 minutos, depende da cor da pele. Quanto mais clara for a pele, menos tempo. O quanto tempo eu tenho que ficar? Cada um pensando. É o tempo que começa a ficar vermelha a sua pele. Então, é o sol das 10 às 2. Mauro, eu queria só fazer 2 colocações. A Regina me falou e viu pessoas sem máscara, ou mexendo no rosto. A gente tem que falar, isso o professor Harrison falar para as crianças também, falar assim, quando for sair de casa, e avisar a família também, pense que a sua mão é suja, pensa que tem sujeira na sua mão. Eu falo para meus pacientes, pense que sua mão tem cocô na sua mão. Se você for pensar isso aí, mas Regina, verdade, se você pensar assim, tem cocô na sua mão, você não põe a mão no rosto de jeito nenhum. Eu saio verdade. Pensando, eu vou usar essa estratégia daqui para frente. Então, sua mão tem cocô. O professor Harrison fala para as crianças, falar para toda a família. E outra coisa, como o Matheus falou também, ele falou que as pessoas com diabetes são pessoas que têm mais inflamação. E aí, como eu falei no começo, a resposta inflamatória do seu pulmão frente ao Covid, quanto maior for, mais chance de você ser entubado e morrer. Então, a gente tem que fazer tudo para diminuir a resposta inflamatória de qualquer pessoa, não é só para o Covid. Mas para reduzir a resposta inflamatória, o que você tem que fazer? Ter uma alimentação mais saudável. Todo mundo sabe que a alimentação saudável, um prato de macarrão não é saudável. A alimentação saudável é muita fruta, verdura, bem variada. Tirar o glúten da alimentação e tirar o leite. A gente tem que usar isso não só para o Covid, como sempre. Então, todo mundo, Harrison, fale isso para os alunos, tem que falar em casa. Desembrulhe menos, descasque mais. Vamos aproveitar a época da quarentena, não é sair comprando comidinha congelada, não. Faz comida em casa, a gente desinflama. Se a gente estiver desinflamado, a resposta inflamatória nossa frente ao Covid vai ser menor. Como o Matheus falou, ao diabetes, eles têm mais resposta inflamatória. Por isso que ficaram diabéticos, porque eles respondem mais, eles têm mais resposta inflamatória. Então, tudo que a gente tem que fazer é diminuir a inflamação, sabendo que todas as doenças, tirando a genética e congênitas, todas são por inflamação. E no caso do Covid, a resposta pior é por inflamação. Então, ômega 3 é legal de tomar, coma melhor sempre. Então, as mãos, em tempos de Covid, representam o nosso inimigo número 2. É isso. Exatamente. Tem cocô na mão. Se tem cocô na mão, você não vai levar no rosto de jeito nenhum. Bom, muito bom. Vamos lá. Agora a pergunta aqui para o... Deixa eu ver... Para o Matheus aqui primeiro. A Flávia da Pompeia pergunta se existe algum tipo de exercício, deve ser exercício físico, né, que seja mais adequado para quem é diabético e se é possível praticá-lo dentro de casa, claro, durante esse período de Covid. Doutor Matheus. Sim, a gente sabe que, como complementando o que o Cláudio falou, o diabetes tem uma facilidade na inflamação. Então, o exercício físico, ele causa um processo inflamatório. Então, a indicação de tipos de exercício para pacientes que são diabéticos seriam aqueles de média a alta intensidade, porém de baixo impacto. Ou seja, impacto por quê? Porque com a inflamação e o diabetes, ele pode aumentar as chances de ter lesões. E as lesões acabam sendo piores nos diabéticos exatamente porque é pior o quadro inflamatório, tá certo? A alimentação é a base da nossa pirâmide, assim como o exercício físico. Isso se a pessoa tem ou não patologia como diabetes ou qualquer outra. Então, na indicação de exercício físico seria o próximo passo. Nos pacientes que são diabetes, seriam de baixa a média e moderada intensidade, porém de baixo impacto. Exercícios que não fiquem fazendo muito, por exemplo, crossfit, a musculação. Tomar muito cuidado, evitar de ficar carregando muitos os pesos. Trabalhar mais com repetições. Tá certo? E exercícios que temos para fazer em casa. Hoje em dia, se você abrir a internet, tem vários personagens que acabam explicando um pouquinho como a gente pode fazer esses exercícios em casa. Professor Harrison Reis, a Mariana está no Jardim Guedala e pergunta a sua opinião sobre a volta às aulas presenciais. Ela pergunta se pode ocorrer nos próximos meses com segurança, principalmente na educação infantil e fundamental. Você já falou um pouquinho a respeito disso, o que dá para acrescentar? Sobre a possibilidade de volta, nós dependemos da normatização do Estado, né? O Estado está regimentando sobre isso. Então, é eles quem vão nos apontar. O quanto
isso vai ser preocupante, sinceramente, esse é o grande desafio do nosso pensamento, porque nós estamos nos preparando dentro de todos os parâmetros possíveis para deixar a criança mais segura possível dentro da escola. Só que como vai ser isso, realmente ninguém tem essa resposta ainda, né? Nós esperamos o quanto antes ter as crianças na escola, mas nós queremos ter elas lá seguras, queremos que elas voltem bem. Então, nós estamos esperando o padrão mesmo, para a gente poder... o governo deve estar saindo agora, aí, daqui a pouquinho, o governo vai estar se pronunciando sobre essa volta, mas as escolas, elas têm se preparado já, nós já temos equipamento, medidor de temperatura, máscaras compradas, inclusive nós na rede já compramos máscara para entregar uma para cada aluno na hora da volta, para funcionários, a gente já tem procedimento de álcool gel, todos os procedimentos possíveis nós já estamos nos preparando para isso. Por nós, o nosso desejo é que voltasse amanhã já, né? Que a gente já estivesse na escola hoje. Mas, infelizmente... Professor Harrison, para o nosso fechamento aqui, vamos começar as despedidas. 10 segundos para o seu fechamento, por favor. Bem objetivamente. Eu gostaria de agradecer pela participação, pelo convite. Foi um privilégio tremendo. Muito obrigado. Nosso desejo sincero é que Deus possa abençoar todos nós aqui, possa cuidar desse momento, para que todos possamos voltar à vida normal daqui a pouquinho, né? Doutora Regina Selle, 10 segundos para a sua despedida. Eu tenho alguns recados. Cortisol aumenta a pressão ocular. Diabetes piora a condição oftalmológica. O uso de aparelhos eletrônicos pelas crianças. Então, papais e mamães não esquecerem de, nos celulares, nos computadores, colocar o dispositivo de filtro de luz azul. No Android é filtro de luz azul ou modo noturno, e no Apple é Night Shift, desativado. E lembrar que tudo isso vai passar. O que nós temos que fazer como sociedade é o que a gente pode fazer para melhorar a minha vida e a do outro. O que a gente puder fazer, nós temos que fazer. É a nossa responsabilidade. Doutor Matheus, 10 segundos para a sua despedida. Bom, deixar aqui os meus agradecimentos. Foi um prazer poder participar do programa novamente, tá certo? Caso tenham outras perguntas, os telespectadores, meu Instagram é dr de Dr. Matheus com H San Romão. Então, para mais dúvidas que tiverem, pode me mandar mensagem, pode mandar as perguntas lá, que será um prazer poder respondê-las. Muito bom. E o doutor Cláudio encerra, 10 segundos para a sua despedida. Está fechado, doutor? Seu microfone está fechado, doutor Cláudio. Perdão, desculpa. Ó, mãos tem cocô, lembre-se disso aí, mãos tem cocô. Alimentação mais saudável possível. Para de comprar coisa congelada. Faça a sua comida em casa. Não vai levar as coisas para o seu pai, para sua mãe que não pode sair, vai levar lasanha congelada. Não, leva alface, tomate, leva coisas saudáveis. E eu também quero deixar meu Instagram, qualquer dúvida, eu tenho várias coisas no Instagram, Dr. Cláudio Muti, com 2 T's e I. Obrigado a todos, obrigado, Matheus, Regina, professor Harrison. Adorei trabalhar com vocês, falar com vocês aqui, foi muito bom. Obrigado a todos. Muito obrigado pela presença de todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala, a oftalmologista, a doutora Regina Selle Silveira Seixas, da clínica HCLOI, o nutrólogo Cláudio Muti, especialista em longevidade saudável, o endocrinologista Matheus San Romão, e o professor Harrison Reis, diretor-geral da Rede de Educação Adventista para a região sul, aqui da cidade de São Paulo. Eu quero fazer uma chamada aqui antes do nosso encerramento, logo mais às 6 da tarde, na live, no programa Gente que Fala Digital, comandado pelo jornalista Ricardo Godoy, a presença da advogada previdenciária Maria Faiocchi. A doutora vai falar sobre o pedido de aposentadoria em tempos de pandemia. Então, logo mais às 6 da tarde, com o jornalista Ricardo Godoy, a Maria Faiocchi, advogada previdenciária, falando para o nosso público nas redes sociais. Na mesa de som, Sérgio Souza, também gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Schiavon, a diretora de produção Azenilda Salvato, a direção geral do programa do jornalista Fausto Camunha, o Ricardo Godoy no nosso apoio técnico aqui na sala de videoconferência e do outro lado, do Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.